próximo orador é o vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Bom dia, senhora presidente, senhores e senhoras vereadores. Eu queria retomar o debate que tem sido feito no dia de hoje sobre a questão das drogas. E eu queria, na verdade, começar esse debate tentando fazer uma reflexão a respeito do tema, para além da conjuntura, né, no primeiro momento. Porque a gente precisa, antes de mais nada, discutir o que são as drogas, o que é essa categoria, o que é droga. Quando a gente fala de droga, a gente está falando de quê? Porque algumas pessoas entendem, né, que drogas são as substâncias ilegais. Inclusive, a nossa legislação diz isso, né, que drogas são as substâncias que estão listadas ali pela Anvisa como as substâncias ilegais. Outras pessoas acham que drogas são aquelas substâncias feitas pela indústria farmacêutica e que as substâncias naturais não seriam drogas, né? Algumas pessoas dizem, não, maconha não é droga porque é natural, droga é o que vem da indústria farmacêutica. Na verdade, se a gente usar o conceito da Organização Mundial de Saúde, a gente vai entender que droga é toda substância que altera o funcionamento do nosso corpo. Isso é droga. Então, quando a gente está falando de droga, a gente está falando não só, como lembrou o tio Carlos na intervenção dele, das drogas ilícitas, mas estamos falando das drogas lícitas. Mas eu queria chamar a atenção que não são só as lícitas óbvias, como o cigarro ou álcool. Existem drogas lícitas que são desconhecidas da população. Pouca gente considera que o açúcar é uma droga. Pouca gente considera que a cafeína é uma droga, né? E todas essas substâncias podem trazer riscos, né, para a saúde das pessoas, né? Eu quis começar a discussão assim para chamar a atenção para o seguinte: se a definição de droga é essa que eu falei, então as drogas não são proibidas. Algumas drogas são proibidas. E por que algumas drogas são proibidas? Essa questão é muito importante, porque as drogas começaram a ser proibidas no século XIX, no início do século XX, e essa memória parece que se perdeu. Hoje é muito comum as pessoas acreditarem que algumas drogas foram proibidas porque elas eram mais perigosas do que as outras drogas. E não teve nada disso. A história da proibição das drogas é mais um capítulo da história do racismo no Brasil e no mundo. Aliás, a cidade do Rio de Janeiro foi a primeira cidade no mundo a proibir a maconha. Em 1830, foi publicada uma postura municipal da cidade do Rio de Janeiro que proibia o pito do pango, como era conhecido fumar maconha na época. Sabe como é que essa lei foi escrita? Ela falava assim: é proibido aos escravos e outras pessoas o pito do pango. A letra da lei já mostra o seu caráter racista. A primeira delegacia de polícia responsável por reprimir o uso de maconha no Brasil também foi na cidade do Rio de Janeiro. Chamava-se Inspetoria de Tóxicos e Mistificações. O mesmo delegado de polícia era responsável por prender o maconheiro, por prender o sambista, por prender o capoeirista, por prender, né, o pai de santo. Era a cultura negra que estava criminalizada pela República recém-instalada no país. E foi nesse contexto que a maconha foi proibida. Os médicos e os diplomatas brasileiros militaram internacionalmente para que a maconha fosse incluída no rol das substâncias proibidas, a partir das conferências de 1901. E o argumento dos médicos e dos diplomatas brasileiros eram coisas do gênero: a prova de que a maconha faz mal à saúde é que os negros são débeis mentais porque fumam maconha. A maconha foi a vingança dos negros contra a escravidão. Os brancos escravizaram os negros, para se vingar, ensinaram os brancos a fumar maconha.
Essas duas aspas que eu fiz agora foram discursos das nossas delegações nas conferências internacionais sobre as drogas. E até hoje é assim. Hoje não existe mais, depois dos movimentos contraculturais dos anos 70, o gueto das drogas como existia antes. A gente não pode falar mais hoje que a maconha é a droga dos negros ou que a cocaína é a droga dos ricos. Isso tudo se misturou. Mas o nosso sistema policial e o nosso sistema judiciário continua punindo apenas os usuários e os traficantes que são oriundos das classes populares. Se no início a perseguição às drogas era claramente um instrumento do racismo, hoje a proibição das drogas é um instrumento de criminalização da pobreza. Por que determinadas regiões da nossa cidade, sob o argumento de se procurar drogas e armas, se viola a Constituição, não existe o direito das pessoas à inviolabilidade dos seus domicílios? Em outros bairros da cidade não é? A política de drogas não leva a uma ocupação militar do Leblon nem de Ipanema em busca de drogas e armas. E eu tenho certeza, que se fizesse no Ipanema e no Leblon, que se faz no Complexo do Alemão, nós iríamos encontrar, sim, muitos traficantes, muitas armas e muitas drogas. Então, até hoje, a proibição, ela serve fundamentalmente a um instrumento de perseguição de determinados grupos sociais. Não existe, nem no Brasil, nem no mundo, uma política que seja efetivamente uma política de defesa da saúde das pessoas, dos malefícios que as drogas podem trazer. Sobre o que vem acontecendo recentemente no Rio de Janeiro, desde 2011, com a política de internação compulsória, eu falei isso tudo até agora porque é importante para a gente compreender o que acontece na nossa cidade. Porque a imprensa, o executivo e muitos parlamentares fazem um discurso como se o crack fosse o principal problema de saúde pública em relação a drogas hoje, na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil. E não é. Se a gente considerar apenas as drogas que têm efeitos psicoativos, o álcool é o campeão. É o campeão dos problemas de saúde. Então, essa política da prefeitura, em primeiro lugar, está equivocada ao focar no crack. Em segundo lugar, está equivocada ao focar num tipo de usuário, que é o usuário que está nas ruas. Na verdade, nós não temos uma política municipal de drogas eficaz, porque nós não temos uma política municipal de drogas que tenha como objetivo atender ao conjunto da população que desenvolve o uso problemático de drogas, e não apenas as crianças, adolescentes e agora adultos em situação de rua. Quando nós defendemos a instalação dos CAPs-AD, a ampliação, aliás, da rede de CAPs-AD, até 30 CAPs-AD na cidade do Rio de Janeiro, o que nós estamos fazendo não é absolutamente um discurso irresponsável de criticar a internação compulsória, dizendo que não tem que fazer nada, como algumas pessoas já estão nos acusando. Não, vocês não querem que faça? Não, nós queremos que se faça o que tem que ser feito, que é muito além de internação compulsória e que é muito além de conseguir vagas para internação. Essa casa, para debater esse assunto com seriedade, tem que estudar as experiências em volta do mundo. O que vem conseguindo reduzir o uso de drogas pelo mundo é a instalação justamente desse tipo de política, com uma rede básica de saúde mental à disposição da população, para que a população possa conseguir se tratar quando houver necessidade. E aí toda a população, não só o morador de rua, mas também o filho da classe média e os filhos das elites. Todos precisamos, toda a sociedade precisa que essa rede seja instalada. Os usuários que estão em situação de rua têm que ser atendidos pelos consultórios de rua. Esse mecanismo precisa existir até para que, quando a internação for necessária, ela seja feita de maneira adequada, ela seja feita em função de uma política de tratamento daquele indivíduo e não em função de uma política de espetáculo da prefeitura ou de higiene social das nossas ruas. Então, eu queria fazer um chamado
a todos os colegas para que a gente consiga fazer esse debate para além dos tabus e dos preconceitos. Eu não estou aqui defendendo a ampliação da rede de CAPS AD porque eu defendo a legalização da maconha ou a legalização das drogas. Eu estou aqui defendendo a ampliação da rede de CAPS AD porque esse é o instrumento adequado, é o instrumento eficaz, é o que pode fazer com que a gente tenha realmente uma política pública de enfrentamento do problema das drogas. Sobre a operação da Prefeitura, 30 segundos para eu concluir. Na madrugada passada, eu fiz uma série de requerimentos de informação para ter ciência dos detalhes da operação, que aparentemente a Prefeitura dessa vez se preocupou em ter o mínimo de legalidade na sua ação e levou médicos para fazerem laudos dos pacientes. Mas mesmo assim nós precisamos saber com detalhes como essa operação aconteceu, para que a gente possa saber se realmente a legalidade dessa vez foi respeitada. Mas no caso das internações compulsórias que aconteceram até anteontem, não existe nenhuma base legal para as crianças e adolescentes terem sido internados. Obrigado.